Muitas pessoas reclamam que elas não têm sucesso nos negócios, sua vida financeira está em frangalhos. Mas você sabia que você pode estar fazendo atos que a Bíblia fala que te levam à pobreza? Em outras palavras, pode ser que essa pobreza aqui não é um decreto divino, não. Pode ser que simplesmente você não está lendo corretamente ou com atenção a sua Bíblia e esses atos te levam à pobreza. Ou seja, a Bíblia sim, ela te traz ensinamentos claros de Deus, de como fugir da pobreza. E você vai aprender então agora 5 coisas que você deve evitar a todo custo e assim você vai sair dessa pobreza. Número 1. Contrair dívidas. No livro de Provérbios está escrito o seguinte: o rico, ele domina os pobres. E agora preste atenção. E aquele que toma empréstimos, ele se torna escravo daquele que emprestou para ele. Em outras palavras, você não quer ser um escravo, mas como é que fica essa história de escravo? É claro que a gente não está falando de escravidão, mas a gente está falando de uma subordinação, a gente está falando de uma situação que ela começa de uma forma muito ingênua, muito inocente, e o que acaba acontecendo é que a pessoa ela fica completamente no vermelho, que a vida da pessoa se torna uma vida de dívidas e ela não sabe mais como sair disso. E ela se sente um escravo agora, pode ser do banco, de uma casa de empréstimos e assim por diante. Vamos entender algo. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade em que há vários tipos de instituições que oferecem empréstimos. Algumas como bancos que têm algumas condições, outras que aparentemente não pedem tantas condições para você pedir um empréstimo, mas você vai ver que em todos esses casos, pode ser o banco, pode ser alguém particular, pode ser alguém que troca cheques e assim por diante, você vai ver sempre taxas de juros que quem entende de economia sabe que elas são exorbitantes. E o que acontece é que isso vai crescendo e crescendo. A Bíblia chama os juros de 2 formas no hebraico bíblico. Presta atenção, o hebraico bíblico, como ele faz você entender melhor. Uma se chama nesher e a outra se chama tarbit. A palavra nesher é uma mordida. Quando um animal morde, aquilo é bom, ele morde cada vez mais. Os juros é isso que eles causam, ou seja, a pessoa contrai um empréstimo, ele tem agora uma dívida e é uma mordida que ele está tomando e essa mordida só vai aumentar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o montante principal da dívida continua intacto e você só está pagando os juros e cada vez mais. Quando uma pessoa contrai uma dívida, mas ela tem um bom negócio para fazer, algo estável, ainda a gente pode pensar, mas quando essas dívidas são contraídas para pagar viagens, o carro novo e assim por diante, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Por um lado, é uma mordida, por outro lado, tarbit. Tarbit significa algo que vai crescendo, o montante vai crescendo, crescendo. Então, para a pessoa que pegou emprestado, é uma mordida. Para aquele que está emprestando com juros, ele vai ganhar mais e mais e mais em cima de você. Então, primeira dica, não contraia dívidas. A Bíblia está te explicando que você tem que trabalhar dentro do orçamento que você tem. Se você não fizer isso, você está se levando à pobreza. O segundo conselho, ele está baseado no livro de Provérbios. Veja o que está escrito lá. Que na casa de um sábio há sempre comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Há um ensinamento bíblico claro que você deve economizar dinheiro. E não economizar dinheiro é um caminho certo que Deus está te falando que vai te levar à pobreza. Por quê? Porque a gente também vê em Eclesiastes um versículo muito interessante, que o homem não conhece o seu tempo, ele não sabe as tragédias que podem acontecer. Muitas vezes nós temos imprevistos na nossa vida, então as pessoas podem acabar precisando gastar mais dinheiro em algo que ele não pensou que ia acontecer. Pode ser um tratamento dentário, pode ser, Deus me livre, um acidente de carro e assim por diante. São tantas situações que acabam acontecendo na vida de uma pessoa.
Todas as pessoas têm o que nós chamamos de imprevistos. Então acontece o seguinte, uma pessoa que sabe que isso acontece, então ele tem uma poupança. Eu não estou falando aqui da caderneta de poupança, ele tem um dinheiro economizado. Pode ser que ele deixe ser economizado em vários tipos de investimentos, em vários tipos de forma que ele quer guardar esse dinheiro para essas situações. Às vezes essas situações são até situações alegres, tá? Por exemplo, casamento dos filhos. Um filho agora vai fazer uma universidade melhor, então ele vai gastar mais dinheiro do que ele tinha pensado e ele fala, eu tenho um fundo de reserva. Mas a pessoa que é pega de surpresa, ou não tão de surpresa, porque ele sabe que um dia a filha dele vai casar e ele não deixou esse dinheiro de lado, o que acontece? Ele volta para o primeiro conselho que nós falamos. Ele acaba tendo que contrair dívidas e aí ele se torna um escravo e ele entra numa situação completamente desagradável. Por isso, o rei Salomão fala, a pessoa que é sábia, ele tem armazenado na sua casa azeite, mantimentos, mas o tolo, a pessoa que faz as coisas sem pensar, não economiza. Hoje em dia ninguém quer guardar azeite. A gente não precisa guardar azeite, só em casos de Deus me livre de guerra. Mas o que você precisa ter guardado é um dinheiro para todo tipo de situação que nós chamamos de extra. Fuja da pobreza. O terceiro caminho para a pobreza é o contrário do que as pessoas pensam. Sabe o que é? É tentar enriquecer rapidamente. Mais uma vez, olha o que o rei Salomão, que foi uma das pessoas mais sábias e ricas de toda a história, falam pra gente. Ele diz mais uma vez, Provérbios 21:5, que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em deficiências, ele sempre vai acabar na miséria. Então tem pessoas que falam, olha, eu estou numa situação muito ruim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair disso agora. Chega de pobreza, chega de dificuldades financeiras. Então ele agora tem um plano mirabolante, algo que realmente ninguém nunca pensou. Então ele começa a buscar estratégias para ganhar muito dinheiro muito rápido. O que a gente vê? Ou ele está fazendo algo ilegal, o que leva a uma pobreza de dinheiro e de vida depois. Ele paga muito caro por isso, fuja disso completamente. 2, ele acaba, às vezes, fazendo negócios que eles são negócios tão arriscados, às vezes ele até ganha uma vez, 2 vezes, mas normalmente depois ele perde tudo e mais um pouquinho. Você sabia que há pouco tempo atrás existia no Brasil uma moda muito grande, muitas propagandas vêm a ser day trade. Sabe o que é isso? É uma pessoa que faz aquela operação curtinha, compra e vende, no mesmo dia você vai ter lucro aqui, lucro ali, mas você sabia que mais de 90% das pessoas que estão fazendo esse tipo de operação, tá? Se você não sabe, eu sou economista, são operações que a pessoa tem que estar muito bem elaborada, conhecendo muito bem o seu plano. 90% das pessoas que fazem day trade fazem outra pessoa ficar rica e se tornam pessoas pobres. Eu posso falar que eu conheço alguma dessas pessoas. Conheço pessoas que pegaram o seu dinheiro economizado, eles economizaram dinheiro, falaram, mas não está suficiente, eu preciso ganhar muito dinheiro, e fizeram investimentos em alguns tipos de empresas, contatos com os amigos e perderam absolutamente tudo. Por quê? Porque eles foram apressados, não tinham planos elaborados. Você quer mais uma prova que Deus tem razão? A gente não precisa provar que Deus tem razão, mas eu vou te trazer. Sabe quem ganha dinheiro rápido e perde, fica depois? Os ganhadores de loteria. Esse é um dos casos mais inexplicáveis que uma pessoa pode ter. Talvez a gente só vai entender através do que o rei Salomão falou. Mais de 90%, eu estou falando agora de novo o número 90% das pessoas que ganham milhões de reais na loteria ou milhões de dólares em outros países, elas acabam depois de 5 anos, eles estão mais pobres do que eles eram antes de ganhar o dinheiro. Então, às vezes, também esse dinheiro que vem rápido demais, ele vai rápido demais. A gente aprendeu aqui 2 conselhos.
Não tenta fazer algo apressado porque vai dar errado. 2, o dinheiro que vem fácil demais, normalmente ele também vai sair fácil demais e te levar à pobreza. O 4º conselho é tão importante. A Bíblia fala: não seja uma pessoa tão consumista. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O que a gente aprende aqui nos Provérbios é que se você quiser consumir tudo o que estão te oferecendo, você ficará pobre. Hoje em dia nós somos bombardeados por propagandas. Botam propaganda de tudo em preços que não são condizentes com o nosso orçamento e às vezes nem com o produto, mas tentam vender para a gente tantos produtos supérfluos que nós não necessitamos. Muitas vezes uma pessoa, ela tem uma vida tranquila, ela vive bem, mas aí quando ela olha a propaganda, ela olha o vizinho dela comprou um carro novo, o outro comprou uma máquina de café que faz o café de uma forma, não pode ser a máquina normal, tem que ser aquela que faz daquela forma e as pessoas têm que ver isso na minha cozinha. E assim por diante, tem que trocar os móveis, tem que fazer isso, aquilo. Veja bem, o que nós estamos falando aqui não é para a pessoa se tornar uma pessoa avarenta e mesquinha de forma alguma. Nós estamos falando do outro lado da moeda, é a pessoa que se torna um gastador. Então ele abre, hoje em dia é tão fácil, você abre os aplicativos na internet, aí você vê aqui uma gravata bonita, ali é um relógio bonito, aqui é um vestido maravilhoso e aqui tem o financiamento de um carro novo que estão te bombardeando para você comprar tantas coisas. O rei Salomão fala: você quer ficar pobre? Faça exatamente isso. Consuma, consuma e consuma. Faz isso sem pensar. Poxa, você precisa aproveitar a vida, não é? Sem esse novo carro, sem esse novo móvel, sem essa nova máquina, você não vai ser feliz, não é verdade? É isso que tentam te convencer. Seja forte. Aqui o conselho, então, por um lado, não é somente não ser tão consumista. Saiba quando você está vendo uma propaganda, você tem que ter senso crítico. Você tem que saber, isso é verdade? Isso realmente vai me influenciar? Vai me trazer uma vida melhor? Eu vou ser mais feliz dessa forma? Ou será quando eu olhar a minha conta no banco, é que eu vou realmente sentir o peso dessa decisão? Então seja não somente não tão consumista, mas seja crítico quando as pessoas te oferecem alguma coisa. Finalmente, mais uma vez em Provérbios, nós aprendemos sobre a pessoa preguiçosa. É interessante que nos Provérbios a pessoa que trabalha enganando os outros, está escrito explicitamente que ela se tornará pobre. Então a gente tem aqui o 5º conselho, mas ele vem junto na mesma frase, né? A ideia de que a pessoa que é diligente, a pessoa que é esforçada, ela vai conseguir sair da sua situação dramática financeira, ela vai conseguir dar a volta por cima. O Talmud conta pra gente algo muito interessante, que se você quiser ficar pobre, então você tenha um bom negócio e não fiscalize ele. Você pode ter um campo e não vá ver se os seus trabalhadores estão indo lá, fazendo o trabalho certinho, se eles estão fazendo da forma correta que tem que ser feito. Hoje em dia, muitos de nós não temos campos, não é verdade? Mas a gente pode ter uma empresa com alguns funcionários, a gente pode ter uma fábrica, enfim, a gente pode ter mesmo os nossos investimentos. Quantas pessoas não oferecem para a gente bons investimentos, mas a gente não olha, a gente tem preguiça de olhar, de pesquisar, de saber se isso realmente vai funcionar. Então, um caminho para a pobreza é a preguiça, elas caminham juntos, por 2 sentidos. Um preguiçoso, ele não faz aquilo que ele tem que fazer. Algum tempo atrás, eu encontrei um profissional que eu perguntei: você é bom na sua área? Ele falou: olha só, eu sou somente bom, mas eu podia ser muito melhor. Eu falei: como assim? Ele falou: eu não sou dedicado, eu sou um preguiçoso e por isso eu não consigo os melhores negócios que eu poderia conseguir. Então, uma pessoa preguiçosa não se desenvolve. Vou te contar um outro caso. Um aluno que tinha uma grande empresa e ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar toda a área financeira com uma pessoa, não vou olhar nada do que ele está fazendo. Que pena.
Que rombo gigantesco a ponto de que uma fábrica grande quase foi à falência. Preguiça de não olhar, de não supervisionar. Então, a gente vai terminar te ensinando a ser diligente, esforçado, tanto na hora do estudo, na hora do trabalho, para que o seu trabalho dê certo. E não se esqueça o que ele começou falando, o rei Salomão: a pessoa que trabalha enganando os outros, ela esquece que o seu sustento vem de Deus. Então isso inevitavelmente irá te trazer pobreza. Então a gente aprende daqui, a pobreza muitas vezes não é um decreto divino, é algo que depende dos seus atos, do seu livre-arbítrio, e aí você vai estar pronto a receber a grande bênção de Deus.